Olá, pessoal! Boa noite! Tudo bem com vocês? Vamos lá, vamos começar mais uma live de aquecimento, tá? Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu recebo pedidos toda semana, tá? É a respeito do primeiro atendimento. O primeiro atendimento à família autista. Parece simples, mas é onde a maioria dos advogados erra com toda certeza. E aí não conseguem o quê? Converter em contrato, né? E onde o especialista, obviamente, quando entende como funciona esse atendimento, se diferencia logo de cara, né? Ganha confiança do cliente e com certeza consegue aí transformar esse atendimento em contrato fechado. Mas antes de começar, quem aqui já está inscrito na imersão Advogando para Autistas, hein? Comenta aí que eu quero saber quem já se inscreveu. Comenta aqui no chat. Quem ainda não se inscreveu, é só comentar imersão 26 aqui no chat para você receber esse link, tá? Receber o link para garantir o seu ingresso para essa imersão por apenas R$ 67. Vai chegar tudo anotadinho, tudo explicadinho no seu direct. Siga as instruções para você fazer a sua inscrição, mas não sai agora não, tá? Só comentar, espera que vai chegar lá no seu direct, tá certo? E tudo que eu falar aqui hoje vai ser aprofundado e com muito mais prática lá na imersão, tá certo? Deixa eu ver aqui quem já se inscreveu, ó. Bastante gente que está me acompanhando aqui já se inscreveu, né? Quem não se inscreveu, ó lá, comecei a ver uns imersões aí, ou melhor, imersão 26, né, para você fazer a sua inscrição. Perfeito, pessoal. Vamos lá? Vamos para o tema de hoje, então. Primeiro atendimento para as pessoas com transtorno do espectro autista ou as suas famílias. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já saiu de um atendimento com aquela sensação de que foi bem naquele atendimento, mas o cliente nunca mais respondeu você? Isso acontece muito. Acontece muito, inclusive com família de autistas, a razão quase sempre é a mesma. A família ela chega naquele primeiro atendimento, né? Diferente de qualquer outro cliente, porque essa família ela já chega ansiosa, já chega muitas das vezes esgotada, com todo o histórico ali de não ser ouvida, de não ser entendida, ou até mesmo de não ter mais esperanças, tá? Isso é comum. O médico que às vezes demorou a dar um diagnóstico, a escola que não quer fazer todas as adaptações necessárias, o plano que negou ali os atendimentos, as terapias. Então, quando essa família ela senta na sua frente, ela não está procurando apenas um advogado, ela está justamente testando se você é uma pessoa que vai ou não frustrar ela, vai ou não ajudar ela. Então, ou frustra ou ajuda essa família, né? O advogado generalista que entra direto na parte dos documentos e quer saber o que a pessoa tem e já pensa muito ali naquilo que traz a legislação, com certeza não vai ter sucesso nesse atendimento. Já o advogado especialista, ele organiza o caso, ele transmite segurança para essa família, uma segurança emocional, uma demonstração, inclusive, de entendimento, vamos dizer assim, né, daquilo que está sendo falado, está sendo questionado, tá? Então, com certeza, essa diferença entre o atendimento daquele que não entende, que é generalista, que está acostumado, às vezes, com outros tipos de ações, ele vai sair prejudicado, diferente daquele que é especialista, que com certeza vai garantir um contrato fechado, sem aquela sensação de preciso pensar, sabe? E essa segurança ela começa antes de a família entrar na sala. Deixa eu te mostrar como. Então anota aí, porque isso tudo já faz parte do conteúdo da nossa live, tá? Que é como se preparar antes deste atendimento, tá? A primeira coisa que separa justamente o especialista do generalista é simples. Você pede os documentos antes, tá? Principalmente se o atendimento for online. E por quê, Andressa? Porque quando você já chega ali, já chegou, na verdade, para você esse material, a família ela percebe que você
sabe aquilo que está fazendo. Você evita, às vezes, uma situação constrangedora de pedir ali na hora e a pessoa até não ter nada. Então, demonstrar para a família tudo aquilo que ela precisa levar ou apresentar em um atendimento online, né? Já demonstra sua preocupação em analisar aquilo que ela tem para depois orientar naquilo que falta, tá? Então, os documentos essenciais para pedir com antecedência é justamente questionar e pegar se ela tiver o relatório médico com o diagnóstico que destaca, né, todas as necessidades ali, relatórios multidisciplinares também, caso já faça algumas terapias, então você vai questionar, olha, você ou sua secretária ou sua equipe, né, ou sua equipe vai questionar o seguinte, olha, você já tem relatório médico? Primeira coisa, vou mandar aqui abaixo uma lista de documentações que você precisa me apresentar, tá? Ou me enviar, enfim, no dia do atendimento ou antes do atendimento. O melhor é pedir para que esses documentos sejam enviados antes, se for um atendimento online, ou que seja levado ao escritório, se for um atendimento presencial, por exemplo. E aí você vai falar, tem relatório médico com diagnóstico, com as necessidades terapêuticas? Tem relatório multiprofissional, multidisciplinar, né, dos terapeutas, onde já faz as terapias? Me envia também, ou traz também no dia, os documentos pessoais, como RG, CPF, tanto do paciente, ou melhor, tanto do cliente propriamente dito, quanto dos seus responsáveis. Os documentos do plano de saúde, tem plano de saúde? Me apresenta a carteirinha. Né? Se for um caso de BPC, a priori, né, já pode pedir ali comprovantes de renda. Quem mora na casa, apresenta comprovantes de renda de todo mundo, quem trabalha. Então, esses questionamentos já fazem parte de uma triagem inicial, não necessariamente feita pelo advogado, pode ser feita, por exemplo, pela secretária, pela recepcionista ou pela equipe, né? Quando você não tem alguém para te auxiliar, lá no WhatsApp você vai ter. Tá? Fica essa dica. Então, agora eu vou falar algo que a maioria dos advogados ignora e que muda completamente a força ali do caso, tá? É saber ler e orientar aquilo que foi apresentado. Então, por exemplo, chegou para você um relatório médico que muitas das vezes é genérico. Está escrito que o paciente tem o diagnóstico de TEA e tudo mais. Pronto. Esse laudo ele não serve nada juridicamente. Um laudo forte, justamente para você utilizar em diversas ações voltada ao direito dos autistas, é justamente um laudo que precisa ter as suas especificidades, tá? Que somente quem é especialista, obviamente, vai conseguir identificar tudo aquilo que precisa conter nesse relatório médico. Então, se o relatório que a família trouxe não tem essas especificidades, você precisa orientar a família a voltar ao médico, pedir um relatório complementar ou alteração desse relatório. Isso não é trabalho extra, é o que garante realmente a procedência da ação, né? E o deferimento daquele pedido específico que você vai fazer dentre todos os direitos dos autistas. Um ponto importante, explica para a família por mensagem, até mesmo antes de se encontrarem, que o atendimento ele pode ser um pouquinho mais demorado e que isso é muito bom, porque você está ali para acolher aquela família, porque você vai levantar tudo de uma vez, identificar naquele primeiro atendimento todos os direitos que podem ser aplicados àquela família, no caso, aquela pessoa autista. Eu falo sempre família, né? Porque quando a gente protege uma pessoa, na verdade, a gente está garantindo o direito para a família toda. Então, justamente para a pessoa não precisar voltar ali em diversos atendimentos. Isso reduz, inclusive, a ansiedade deles antes de chegar nesse atendimento, tá? Agora, separou essas dicas, anotou essas dicas? Vamos para o passo a passo ali do dia do atendimento? Então, você conseguiu prospectar esse cliente chegou até você, seja via WhatsApp, seja de forma presencial, você agendou esse dia do atendimento, pediu as documentações de forma antecipada para você já analisar com calma no dia do atendimento. Agora, o passo a passo, né, que você precisa seguir nesse dia, você vai seguir uma sequência de dicas que eu vou dar aqui para vocês agora e com o tempo, óbvio, que ela vai ficando automática para vocês, tá? Vocês não vão se preocupar aí com essas anotações que vocês estão fazendo aí agora. Então, primeira coisa, conferir a documentação com o checklist em mãos. Então, antes de começar uma reunião, confira se tudo que você solicitou está em suas mãos. Se faltou algum documento, você já anota para a família, já faz ali no computador uma listinha de documentação para passar para a família, trazer ali, levar para você, na verdade, né, após
o atendimento ou lhe enviar após o atendimento, tá? Então é muito importante que você vai tomando nota ali daquilo que a família realmente apresentou e daquilo que faltou apresentar. Você vai no segundo passo, tá? Então, olha, pode sentar, tudo, a família. Deixa eu ver as documentações que você trouxe e vai analisando as documentações. Enquanto você analisa, você já passa para o segundo passo. Qual é o segundo passo? Ouvir a história da família. Antes de qualquer análise propriamente dita. Você vai pegar ali a documentação, mas você vai ouvir a família naquele primeiro momento. Isso é o que poucos advogados fazem, na verdade, né? E isso, se eu disser para vocês que é o que mais fideliza a família, o cliente. Então pergunte, fala assim, me conte a história da fulana ou do fulano, né? Quando que veio o diagnóstico, o que vocês já tentaram resolver, o que vocês já sabem sobre essa questão do autismo, né? Dos direitos, o que você veio procurar. Depois, obviamente, eu vou te falar aquilo que é possível no seu caso, mas primeiro eu quero te ouvir. Deixa a família falar. Tá? Você vai colher informações que não estão em nenhum documento. Você vai criar essa conexão com a família. Você vai entender o dia a dia, as dificuldades daquela criança, como que é realmente a realidade daquela família, certo? Partindo para o passo 3, você vai identificar naquele momento, naquela conversa, na análise das documentações, todos os direitos que são aplicáveis. Até porque, nesse bate-papo, nessa conversa, você já vai aplicar aquele questionamento que eu sempre passo, inclusive, para os meus alunos. Tem uma lista de perguntas chaves ali que vocês vão fazer, né? Então, enquanto a família fala, você já vai mentalmente mapeando, utilizando, inclusive, o método GPSA, né? Se a família tem plano de saúde, se tem, às vezes, possibilidade de um BPC, vai perguntar da renda, vai perguntar se tem documentos, vai perguntar, por exemplo, se paga uma escola, vai perguntar se tem carro, vai perguntar como que essa criança está na escola, se tem suporte, se tem apoio. Então, cada direito que você identifica, você já vai saber que lá na frente você vai fechar um contrato de potencial. E para você identificar esses direitos, por óbvio, você precisa conhecer todos os direitos. E aí, naturalmente, você já vai questionando essa família, que depois você já vai receber, obviamente, o feedback e já vai conseguir fazer mentalmente essa análise em relação a esses direitos. Pessoal, presta muita atenção nisso. Esse é o ponto de virada entre um generalista e um especialista. O generalista, ele fecha um contrato por cliente, tá? O especialista, ele identifica, pode identificar ali, por exemplo, 2, 3 contratos, 4 direitos, por exemplo, naquele mesmo atendimento. Então, se você ficar focado só no que a família te trouxe, por exemplo, as famílias normalmente vão atrás ou do tratamento médico ou de um BPC. Fechou ali, você só vai ficar, então, fechado, né, ali nessa questão e não vai ter uma visão ampla de todos os direitos, caso você não seja especialista. Tá? Então, se você for generalista, você vai atender aquilo que a família foi buscar. Não, você tem que demonstrar para a família aquilo que é possível naquele caso. Tá? Então, se você não souber fazer isso no primeiro atendimento, ou seja, fazer esse atendimento de forma correta, você não vai conseguir identificar, tá certo? Aí você vai, depois que identificou, né, você vai explicar os direitos de uma forma que a família entenda. Você não vai dar aula de direito, tá? Você vai falar ali quais são os direitos que você viu viabilidade. Não use juridiquês, tá? Usa, por exemplo, assim, o plano de saúde de vocês tem obrigação legal de cobrir essas terapias que a criança precisa. Então, se ele está negando, eu posso entrar com uma ação para garantir esse atendimento, tá? A renda do BPC não se enquadrou por ser administrativa essa análise, eu consigo reverter isso na justiça, né? Então, a família, ela precisa saber o que você pode fazer por ela, não só o que você é competente por fazer. No meu caso específico, né? Ela quer saber, no meu caso específico, o que é possível, tá? E não se restringe, de novo, não se restringe aquilo que a família foi te procurar para fazer. Os questionamentos, eles são importantes, por isso que o conhecimento dos direitos são importantes, para vocês saberem quais são os questionamentos que vocês vão fazer para identificar quais são esses direitos, certo? O passo 5 são os requerimentos administrativos antes de uma ação judicial. Então, você vai demonstrar a importância para a família da necessidade de
administrativos e vai questionar essa família se ela já fez esses requerimentos administrativos. Então, na maioria dos casos, você vai fazer aquele primeiro requerimento administrativo, caso a família não tenha feito, junto ao plano, junto ao município, junto ao estado, junto ao INSS. Então, explique para a família esse passo a passo. Olha, primeiro nós vamos notificar, ou primeiro a gente vai ter que fazer esse requerimento, porque às vezes eles respondem que já, por exemplo, fez ou não aquele requerimento, mas isso faz parte da parte estratégica antes de ingressar com uma ação judicial. E aí você vai demonstrar a importância disso como um fortalecimento, como uma estratégia para essa ação judicial, certo? E por fim, não por fim, quase no fim, né? Vamos no passo 6, ainda temos mais passos aí, mas no passo 6 é você já que demonstrou todo esse conhecimento, já gerou essa confiança, você já vai então falar assim: olha, então vamos seguir? Vamos adiante? Estou junto com vocês. Então, já vou preparar aqui a documentação necessária para a gente correr atrás desses direitos, combinado? Aí você faz a procuração, declaração, contrato, tudo já no mesmo dia, tá? Então não deixa para depois, mesmo que tenha ficado faltando alguma documentação, não deixe para depois, tá? Peça para essa família entregar posteriormente. Então, a família que ainda está quente ali na conversa, já está confiante em você, você já consegue, né, naquele momento, colher essas assinaturas. Depois de sair, às vezes podem surgir dúvidas, etc. Deixe as dúvidas para elas tirarem com vocês, por exemplo, no WhatsApp, depois desse atendimento, mas já com o contrato fechado. E detalhe, tá? Um contrato para cada serviço, certo? E você com certeza vai identificar diversos serviços. E passo 5, só após ter toda a documentação, todos os documentos assinados, já ter mapeado todos esses direitos, é que você vai partir para a execução do seu trabalho, tá? Para elaborar uma inicial, se for o caso, ou, enfim, um próprio requerimento administrativo, sem lacunas e sem precisar ficar ligando para a família diversas vezes para solicitar isso. Então, no ato do atendimento, já façam todas as anotações necessárias para depois não ficar algo maçante e a família ter a impressão que você esqueceu dela, tá? Uma dica de ouro, aproveita que o primeiro atendimento ele é longo, justamente para tirar todas as dúvidas dessa família nesse momento. Antes, um atendimento longo do que diversos atendimentos ali mais curtos, que vai tirar tempo da sua agenda, tá? Cada dúvida que fica para depois pode ser uma mensagem de WhatsApp que vai interromper o seu trabalho e uma oportunidade também de gerar essa insegurança ao cliente, tá? Então, o atendimento completo, ele precisa ser já nessa primeira conversa, para que você consiga fidelizar esse cliente. Então, deixa eu falar sobre o erro muito comum que os advogados que estão começando mesmo nessa área cometem, que até mesmo os mais experientes cometem às vezes, deixar o cliente sair sem conhecer todos os direitos, tá? A família, ela veio até você por causa, por exemplo, da questão do plano de saúde. Você resolve a questão do plano de saúde e ela vai embora, satisfeita. Mas você não pergunta sobre o BPC, você não pergunta sobre uma questão de educação, você não pergunta sobre possibilidade, por exemplo, de dedução restituição de IR, você não pergunta sobre as questões voltadas, por exemplo, principalmente aos direitos gerais. E aí, 6 meses depois, ela descobre esses direitos com outro advogado e adivinha quem que ela vai indicar para os outros pais que ela conhece. O especialista não é só o advogado que ganha essas ações, é o advogado que justamente faz com que a família possa sentir que finalmente alguém olhou para o seu caso de forma completa e soube proteger essa família de forma completa. Isso não se esquece. E é isso que gera justamente indicações sempre. Conseguiram compreender? Vocês viram hoje, nesse nosso bate-papo aqui, como que vocês devem agir nesse primeiro atendimento. Então, por isso, assim, olha, um atendimento não é só de 20 minutos como essa live aqui, 30 minutos, tá? Tem que ter uma preparação justamente desde a primeira palavra até o contrato assinado. Tá? É uma coisa óbvia que eu não consigo ensinar aqui em 20 minutos, em 30 minutos. Tá? Você precisa ter segurança técnica
nos casos. Então, de nada adianta você ter o melhor atendimento na hora também de elaborar uma inicial e de fazer um processo, você trava, né? Se chega uma situação específica, você não sabe qual estratégia você vai utilizar. Então, se o plano nega, por exemplo, e você não sabe quais argumentos que você vai utilizar ou como que você vai impugnar, né? Ali a 17265 do STF. Se você não sabe, pronto, parou ali também, né? Então, você, além de fazer um bom atendimento, você tem que dominar essas questões técnicas, conhecer todos os direitos, conhecer a questão de precificação, ou seja, dos honorários, como que você vai cobrar por cada serviço oferecido. E é exatamente isso que eu trago na imersão Advogando para Autistas. É por isso que essa imersão existe. Então, você vai sair de lá com justamente todos os fundamentos do autismo, tá? Que qualquer advogado da área precisa saber. Você vai saber todos os direitos de forma mapeada, tá? Você vai ter ali também estudos de casos reais que eu vou abordar sobre BPC e FGTS nessa imersão específica. Vou trazer para vocês estratégias de prospecção para encontrar os seus primeiros clientes e também vou falar sobre os honorários, tá? Quanto cobrar, como apresentar seus honorários ali sem insegurança, sabe? Como que você vai passar isso para os clientes. Então, pessoal, o primeiro atendimento é onde você conquista ou perde esse cliente. Conquista ou perde a confiança dessa família. Isso para sempre, tá? E confiança nessa área vira indicação, vira carteira sólida, vira uma carreira que você vai olhar para trás com orgulho. Então, se você quer entrar nesse nicho com o método certo desde o começo, o ingresso para a imersão, pessoal, está por apenas R$ 67. Então, esse é o caminho para você que quer entrar nesse nicho e aprender sobre o método, aprender sobre os direitos, aprender sobre as legislações, a prospectar, ver casos práticos e aprender a precificar. Comenta imersão 26 aqui, que você vai receber o link no seu direct, conforme eu falei no início dessa live. E se essa live foi útil para você, depois compartilhe com um colega advogado, essa live vai ficar salva aqui no meu perfil. E esse conteúdo ele precisa chegar justamente para quem está travado, esperando o primeiro caso aparecer, ou já está com vários casos ali parados, né? Não está sabendo da continuidade. Pessoal, eu vejo vocês na imersão e conforme peço desculpas aqui em relação às questões, aos questionamentos. Conforme sempre eu faço nas minhas lives, eu gosto dessa interação de vocês, né? Dessas dúvidas, de tirar essas dúvidas de vocês, mas vamos transferir então esses questionamentos para os stories, tá? Vou deixar agora nos stories, finalizando a live, como eu sempre gosto de fazer. Eu vou fazer um stories, vou deixar uma caixinha para que vocês deixem as dúvidas de vocês, tanto do tema relacionado com o atendimento, como também dúvidas sobre a imersão. E você que está assistindo essa live gravada, pode deixar depois, então, nos comentários, tá? A sua dúvida, que eu volto e te respondo, tá certo? Caso os stories já tenham sumido, né? Já tenham desaparecido. Combinado, pessoal? Então, ó, um grande beijo para vocês, ótima noite e eu espero vocês na imersão. Combinado?